Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos em sequência das lições CPAD. Estamos estudando um novo trimestre, do último trimestre de 2021. Esse quarto trimestre que nós vamos estudar a vida, o ministério do apóstolo Paulo, lições da vida e do seu ministério. O apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Nós estamos na lição de número 1, esta é a nossa segunda parte, onde vamos estudar o mundo do apóstolo Paulo, sua biografia, e esta é a nossa segunda parte da aula que nós vamos fazer na aula extra em sequência. Amém? Então vamos estudar, veja aqui o nosso comentário. Amados irmãos, os nomes de Paulo continuando conhecido em toda a história, como São Paulo, ou apenas Paulo, ou Saulo, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, apóstolo dos gentios, o mártir da igreja. Ele morreu no ano 67, com 62 anos de idade. Veja que a carreira de Paulo está em Atos dos Apóstolos e o passado da vida dele está em Gálatas. Nós temos aqui que ele foi um cidadão romano, mas esta parte de ser cidadão romano estava legalizada dentro do Império Romano, ok? Então, a situação dele era legal, porque ele nasceu em Tarso dentro do Império Romano, então ele era um judeu romanizado, ok? Então, a gente vê aqui o seguinte, Paulo significa pequeno, ok? E ele teve o desejo de, presta atenção, entre os judeus, ele era conhecido como Saulo, o nome hebraico. Entre os romanos, tanto era Saulo como era Paulo, porque a linguagem predominante era grega e a língua oficial do império era latim. Então, Paulus, latim, e Saulo, grego. Então, tanto faz, era utilizado nesses dias. Apenas no meio do seu parentesco, era o mesmo nome do rei de Israel. O nome hebraico, Saulo. Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, Tarso, a região histórica, atualmente é chamado a Cilícia de Mersim. E veja que está no sul da Turquia, ela fica lá no sul da Turquia, essa cidade, melhor, a Cilícia, a região, certo? Tarso é uma cidade fundada pelo Senaqueribe. Lembra do Senaqueribe? Então veja que ela posteriormente foi invadida e conquistada pela Grécia. E finalizando, quem conquistou foi exatamente o Império Romano, que foi o último depois da Grécia. Tudo está registrado nas profecias do profeta Daniel a respeito da estátua de Nabucodonosor, onde tem os impérios completos da história ali na estátua. Aí nós temos o seguinte, veja, estudou aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era exatamente um membro do Sinédrio, um dos melhores tutor, mestre, ensinador da lei do tempo de Paulo. Então veja que este Gamaliel, ele defendeu os discípulos de Cristo. Está em Atos dos Apóstolos. Então ele freou, porque havia perseguição do rei, havia perseguição do Sinédrio, dos fariseus. Então, para matar os cristãos. E Gamaliel disse o seguinte, tenha calma, ele freou, porque ele disse, se essa obra foi de Deus, ela não vai parar, não tem que segure. Amém? Aí nós observamos o que também? Gamaliel, ele era da seita do judaísmo, a principal, chamado farisaísmo. Ele defendeu, assim como Paulo também, aprendeu aos pés de Gamaliel, os princípios judaicos. Presta atenção, no tempo de Jesus, a religião predominante, principal, era exatamente o farisaísmo, que batia de frente com os saduceus. Porque os saduceus o quê? Uma crença diferente, porque eles não acreditam em anjo, não acreditam em ressurreição, mas os fariseus, eles tinham a lei de Moisés, os escritos do Antigo Testamento, e ele acreditava tanto em alma como acreditava também
em ressurreição de mortos, amém? Então a gente observa o seguinte, ó. Aparece na história, depois do ano 100, lá no ano mais ou menos 150 depois de Cristo, uma menina nobre chamada Tecla. Os escritos delas estão aonde? Nos museus religiosos, que recebe e coloca e guarda as cópias antigas. Então, desde o segundo século, existem cópias com fotografias, nós vamos enviar para vocês aí no Zap, certo? As cópias onde tem imagens de Paulo e de Tecla. Então, veja que esta moça era sábia, temente a Deus. Paulo aprendeu com ela, presta atenção, ela era uma mulher muito sábia. Está certo? Então, Paulo, depois de Gamaliel, foi aprender com ela. Amém? Aí nós temos aqui, ó, aprendendo com ela o quê? O que Gamaliel ensinou, após estudos, conselhos, aí Paulo vai utilizar tudo isto depois que se converte, claramente pelo Espírito Santo, colocando nas cartas a respeito de quê? Do que a igreja deve fazer, ser, aprender. Amém? Então a gente percebe, meus irmãos, ó, nós vamos ler essa parte aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10, que fala da parte física, que essa moça Tecla, uma moça sábia, uma moça comum, irmãos. Esta Tecla não era ídola, não era um deus, uma deusa, não, era uma pessoa comum, temente a Deus, como qualquer outra pessoa, e que deixou um escrito depois do apóstolo Paulo, melhor, depois dos escritos do apóstolo Paulo, e nós vemos que depois da Bíblia, que encerrou o canon, aí nós temos os outros livros que não estão na Bíblia. E entre esses livros que não estão na Bíblia, apareceu na história, depois do ano 100, os Atos de Paulo e Tecla. A palavra Tecla é o nome da moça, ok? Então veja aqui, vamos ver aqui essa parte aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Por que nós vamos ver? Porque aqui também vai mostrar a parte física do apóstolo Paulo. Não foi Tecla que, no escrito, irmão, ela conviveu com Paulo. Paulo aprendeu com ela. Ela escreveu como era Paulo. E tem até fotografias antigas desse período do século, que vivia dentro das igrejas naquela época. Eles desenhavam tanto Tecla como Paulo. Então veja aí, 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver o que diz. Amém? Então veja o que diz aí o texto de 2 Coríntios 10 e 10. Porque dizem alguns, vamos lá? As suas cartas são pesadas e fortes, mas a sua presença corporal é debilitada, e a sua palavra é desprezível. Então veja aqui que situação Paulo estava fisicamente, visivelmente, diante dos seus opositores. Mais uma vez, alguns estão dizendo que as cartas são pesadas e fortes, mas a sua presença, a sua aparência física, corporal, é debilitada e forte. Então, isto mostra que ele era magro, viu? Embora, veja o que diz aqui, ó. Os homens daquela época, homens malignos, eles procuravam algo para desabilitar Paulo, que era homem de Deus. Viu? Por quê? Porque ele ia na aparência, ele não ia exatamente nas cartas, que eram pesadas e fortes. Então, eles atacavam na aparência, mostrando exatamente o racismo que eles tinham a respeito de Paulo. Então, esses homens, dizem alguns, eram homens invejosos, viu? Que procuravam um só motivo para dar suas opiniões, como se fossem hienas. Aqueles que são até mesmo dentro do nosso ministério, que falam mal da aparência dos irmãos. Então veja que estas pessoas que não podem suportar as cartas pesadas e fortes, eles não têm como atacar, senão ele é feio, ele é assim, ele é muito feio. Então, essas pessoas feias, irmãos,
são diante dos olhos do mundo, são diante dos olhos das pessoas, mas é formosa esta pessoa diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Moisés era formoso diante dos olhos de Deus, está em Atos. Era formoso, amém? Porque ser formoso diante dos olhos de Deus não requer aparência física. Pode ser branco ou preto, amarelo, vermelho. Deus é quem faz a pessoa ser formosa, amém? Então, as pessoas daquela época inimigas não suportavam a sã doutrina, viu? Não podia suportar o sucesso de Paulo, mas eles atacavam a aparência de Paulo. Por isso que eram racistas, hipócritas, viu? Essas pessoas não conseguem vencer nem dentro da sua própria casa, seja onde for que vá. Amém? Amém, meus irmãos? Agora, vem para cá. Veja o nome de Saulo, no Antigo Testamento, Saul. No Novo Testamento, Saulo. No grego, Saul, no hebraico. Quem era perseguidor? Tanto do Antigo Testamento como o do Novo. O Antigo Testamento fala de Saul, primeiro rei, perseguia quem? Davi. Revelação, viu, irmãos? Isso aqui já pagou a aula. Glória a Deus. Veja uma forma aqui de vocês perceberem. Saul, primeiro rei, perseguia Davi. Saulo perseguia o filho de Davi, Jesus. Viu? Todos dois perseguidor. O que foi que aconteceu? Atos capítulo 9, versículo 2, diz que Saulo perseguia os do caminho e não no. Esse caminho aqui era o nome dado aos primeiros cristãos. Não era chamado de cristianismo, nem de cristão ainda. Somente em Antioquia, após, eles foram chamados de cristãos. Hoje nós somos chamados de quê? De evangélicos. Não seja chamado de gospel, né? Porque o gospel é aquele que gosta mais da parte carnal do que da parte espiritual. Então, somos chamados de evangélicos. Veja que o nome caminho, Paulo sabia que eram os discípulos de Cristo. Por quê? Porque a base deste nome dado aos primeiros cristãos está em João capítulo 14, versículo 6. Foi Jesus quem disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, olha aí, eu sou o caminho. Então eles colocaram o nome com base naquilo que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é o povo do caminho. Então Saulo saiu de Jerusalém e foi para Damasco. No caminho, perseguindo o caminho, acabou caindo através da palavra do caminho. Voltando, Saulo de Tarso não foi de Damasco, de Jerusalém para Damasco? Não teve o caminho? E não tinha um povo do caminho? E quem chegou com a luz não foi o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E derrubou aquele que estava no caminho, para depois este seguir o caminho. É forte, né? Então veja que Saulo foi chamado duas vezes, Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra de Abraão? É o mesmo Deus que chamou Abraão. Abraão, Abraão. O mesmo Deus que falou com Samuel. Samuel, Samuel. Agora fala com Saulo, duas vezes. Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Então Jesus estava aqui, no corpo. Amém? Porque ele não é a cabeça. Então a cabeça está ligada ao corpo. Glória a Deus, está ligada ao corpo. Então Paulo estava perseguindo o corpo, mas a cabeça está ligada ao corpo. Então a cabeça diz, porque tu me persegue? Porque o corpo é da cabeça. Amém? Por que tu me persegues? Aí o que foi que aconteceu? Ele caiu, ouviu a voz, a luz de Cristo, ficou cego, foi guiado pelas mãos, foi até Ananias, foi convertido, foi batizado. Então veja que a luz de Cristo, quando vem no caminho, a luz que clareia que ele cai, o que foi que aconteceu? O novo nascimento.
Porque a luz está preparando para o nascer de novo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e haja luz. Sem luz não tem nascimento, irmão. Uma mulher só dá filho se ela tiver o haja luz. Porque a mulher vai ter o seu neném, mas precisa, ela deu luz, o haja luz. Amém? Então veja que em 2 Tessalonicenses capítulo 5, nós somos luzes e somos inapagáveis. Não adianta tentar apagar a luz cristã, porque a luz é de Cristo, a luz inapagável. Então a gente tem o seguinte, ó. Os discípulos estudaram com Cristo durante 3 anos e meio o ministério dos discípulos, dos apóstolos. Quando chegou Paulo, 3 dias. Deus estava com pressa, irmãos. Então, não é mais 3 anos. Então, para Paulo, deixa eu botar aqui 3 dias. Porque os 3 dias representam sexta, sábado e domingo. A sexta-feira, ele cai do cavalo. Presta atenção, espiritualmente falando aqui, ele morre. Ele já está morto. No sábado, ele está sepultado. E no domingo, ele ressuscita. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Então, apenas 3 dias. E os discípulos, 3 anos e meio. Quem foi ensinar Paulo, irmão? Ananias. Os primeiros dias da fé, Ananias. Foi uma escola de 3 dias só. Veja que Deus confundiu as coisas. O Gamaliel não é mais forte, não é mais do conhecimento, mas ele colocou Ananias e disse: eu sou um Deus que pego as coisas desprezíveis e faço confundir a que são, pelas que não são. Então, Ananias, para muitos, pai, não sabe não. Mas Deus diz, é o Ananias, esse que você diz que não sabe. Esse que nem diácono é um discípulo. Não é presbítero, não é pastor, é discípulo, está seguindo a Cristo. Não é nem obreiro, então é Ananias. Vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, ele pega o Senhor, o que não é, e confunde o que é. Amém? Então, a gente tem o seguinte, ó. Paulo vai aprender a fé através do discípulo Ananias. Ele é pequeno, mas é confundido com o grande, que é o Gamaliel. Gamaliel teve muitos anos para ensinar Paulo. Lembra de 5 anos de idade até 11. Amém? Aí depois o Ananias, 3 dias só. 3 dias. Para Paulo já está preparado para o ministério. Aí nós temos o seguinte, o início da conversão. Quando ele recebe as cartas do Sinédrio, que são a autorização daquele conselho, para prender os discípulos, o que é que ele vai acontecer? Ele não vem perseguindo, e não vem querendo prender, aí Jesus faz o inverso. Ele vai ser preso, e agora vai escrever as cartas da prisão para a igreja de Cristo. Amém? Ele veio perseguindo e foi preso. Ele não veio trazendo as cartas, não foi perseguindo ele não veio perseguindo para prender os discípulos. Então, Jesus vai fazer o seguinte, ele vai ser preso. Esse foi o final da vida de Paulo. E depois de ser preso, ele vai escrever as cartas. Olha as cartas vindo no final. Porque ele trouxe as cartas para prender. Mas Jesus disse, você vai ser preso e você vai levar as cartas para o meu povo. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Agora veja aqui. Atos capítulo 8, verso 1. Atos 7, 60. Glória a Deus. E veja também Atos 7 e 58. Veja aí, Atos 8 e 1. Saulo também consentia na morte dele. Então, a morte dele de quem? De Estevão. Viu? Estevão, Paulo consentiu na morte de Estevão. Depois, quando Estevão morre, vem umas testemunhas que não são do Sinédrio. Presta atenção, tem umas testemunhas ali, a gente vai ver o texto. Ó. Então, coloca as vestes dele nos pés de quem? De Paulo. Amém? Que é chamado de Saulo aqui, ainda jovem. O que é isto? Lembra do tempo de Elias e de Eliseu? Não teve que passar a capa? Aqui é o ministério, irmãos.
Viu? Aquelas pessoas que é morta, que tem um ministério para frente para fazer, como Estevão tinha um ministério para frente, então quem vai fazer agora é Paulo, representado naquela capa que caiu aos pés do Paulo, amém? De Saulo. Assim aconteceu também com a morte de Abel. Quem foi que teve que levar tudo nos ombros? Caim. Enquanto Caim não desenvolvesse tudo para gerações futuras, ele não morria. Amém? Por isso que Deus colocou um sinal em Caim, para ninguém matasse ele, porque ele tinha que fazer por ele e também por Abel. É forte, né? Então veja aí o versículo 58 de Atos. E arrastando para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui é a unção do evangelista Estevão aos pés de Saulo. Amém? Então é aqui que começa a preparação do chamado para o capítulo 9 acontecer a conversão dele. Amém? É forte ou não é? Então, tudo isso aqui mostra aquele lençol que Deus queria que Pedro dissesse sim. Mas por 3 vezes Pedro não quis o lençol que vinha descendo do céu na visão, que era tudo que os judeus não comem. E Deus disse, mata e come. Ali representava o quê? Ide às nações, pregar o evangelho a todo mundo, aos gentios. Mas eles não quiseram ir. Pedro não quis ir. Então, meus queridos irmãos, as vestes que está no versículo 58, que as testemunhas colocaram aos pés de Paulo, é exatamente a capa, a mesma aquela que Elias foi e deixou para... Isto de uma forma figurada. Estou mostrando uma tipologia do antigo para o novo. Amém? Então veja que Paulo foi indicado por Deus no toque da capa de Estevão. Então a capa era profética. Amém? Então veja que Estevão, agora, pela capa, aos pés de Paulo, porque Estevão vai para a glória, mostra que Estevão deixava o sucessor por intermédio da unção, através da capa. Então Estevão morreu pregando o evangelho debaixo da autoridade de Cristo, que consistia o seu trabalho, mas a sua unção ficou aos pés de Paulo. Nós temos que passar a unção, lembra? Temos que passar a unção. Glória a Deus. Agora veja outro verso aí. Outros versos aí. Atos, capítulo de número 9, versículo 15, que está na nossa leitura do texto de ouro, texto áureo. Mas o Senhor disse, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios e aos reis e aos filhos de Israel. Então aqui nós temos o quê? O dia que Paulo recebeu a ordem de ministrar aos gentios, porque ele seria um vaso escolhido, não apenas um vaso, Pai do Senhor, vaso. Ele seria um vaso escolhido, um vaso de Deus, porque muitos são vasos. Eu quero saber se é escolhido e de Deus, porque Paulo era, glória a Deus. Então este homem foi separado desde o ventre da sua mãe, preparado aos pés de Gamaliel, amém? Ele conhecia, desde a sua idade pequena, o judaísmo. É muito forte essa parte aqui, viu? Então a gente vê o seguinte aqui, ó, sobre os familiares de Paulo. Atos capítulo 23, verso 16, ele fala do sobrinho. Atos 16, verso 13, ele fala da sua mãe. Atos 16, verso 7, ele fala de outros parentes. Amém? Então, finalizando, os últimos objetivos de Paulo: evangelizar Roma e até César. Era esse o desejo. Mas, infelizmente, após ele ir a Roma, foi julgado por Nero, condenado à morte, e, segundo a tradição, Paulo foi decapitado em Roma. Está entendendo? Aqui nós temos o seguinte, ó, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 a 8. Antes de morrer, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei
a fé. Então, no último momento da sua vida, veja o texto, 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Porque combati o bom combate, terminei o meu curso, mas conservei a fé. Desde agora me estará reservado a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também aos que amam a sua vinda, que ele vai aparecer. Então, qual é a grande universidade que nós temos aqui para ser graduado? É a fé. Aquela que iniciou nos 3 dias com Ananias. Glória a Deus. Então veja que Paulo, como um grande servo de Deus, trabalhou demais, muitas obras. Ele ensinou como mestre. Ele correu como um grande atleta. Amém? E corria legitimamente. Isso é importante. Um atleta correndo com leis regulares. Glória a Deus. Ele combateu o bom combate como um bom soldado, sendo a sua maior arma a fé. E para tudo aquilo que realizou, ele disse: este foi a trajetória, este foi o curso. Agora estou entrando na presença de Deus, na sala das glorificações, das honrarias, para receber o meu prêmio, as coroas de glória da vida, da incorrupção. Deus abençoe e vamos preparar mais aulas, se Deus quiser, para o engrandecimento do nome do Senhor e para o elevo espiritual de cada um de nós. Amém.